Agradecemos a Deus por este momento tão abençoado que Ele nos concede para a divulgação da Sua palavra. Este momento é tão importante para mim. É como você está com muita fome e você encontra aquele prato delicioso. É como você está com muita sede e você encontra aquele copo d'água bem gelatinho. Então este momento é muito importante para mim, porque eu amo a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. Mas eu quero abençoar aquela pessoa que está angustiada, aquela pessoa que está desesperada, aquela pessoa que está enfrentando uma luta muito forte na sua vida. Eu quero te abençoar dizendo para você: não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. É bem verdade que a coisa ficou tão difícil para você, só que lembre-se, não se esqueça, Jesus de Nazaré está com você no seu barco. No momento certo, no momento exato, Ele vai tomar aquela providência para te exaltar perante os teus opressores. Pessoas que sentem prazer em te ver chorando, pessoas que estão perto de você, mas que se alegra em ver você angustiada, triste. Olhe, busque refúgio em Jesus. Quando a luta estiver renhida contra você, comece a louvar o nome do Senhor. Tá certo? Ou você entra no seu quarto e começa a chorar nos pés do Senhor Jesus, e Ele vai mandar, ordenar e determinar que as forças contrárias desapareçam. Deus me fez sentir que você está nessa situação, mas a nossa palavra é: não se desespere, não perca a sua esperança. Deus nunca desampara os seus pequenininhos, aquelas pessoas que depositam nele a sua confiança. Eu desejo trazer mais um comentário falando a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor, porque eu sou apaixonado por Jesus, eu sou gamado por Jesus, eu amo a Jesus, e falar de Jesus, para mim, é a coisa melhor que se possa imaginar. Nós temos trazido muitos comentários a respeito do Rei do Universo, o poderoso Jesus de Nazaré, e hoje nós falamos em mais um dos seus aspectos, onde ele declara-se Filho de Deus. As pessoas às vezes não entendem por que Cristo Jesus, ele era tão poderoso. Muitos antes dele, depois dele, tentaram imitá-lo, e daqui para frente muito mais. Surgirão muitas personagens tentando imitar Jesus, só que não tem condições nem de desatar as correias da sua sandália, não tem condições nem de chegar perto do mestre amado, porque ele, com plenitude, com autoridade e poder, exerceu um ministério maravilhoso, onde fez prodígios, sinais, fez coisas sobrenaturais, onde as pessoas ficavam estarrecidas, admiradas, com tantas coisas boas feitas por um homem simples. Jesus declara-se Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 19 ao 26, diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz,
o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que crêem. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Louvamos e bendizemos o seu nome, porque Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor Jesus, neste momento, diante das autoridades judaicas, ele se declarava como Filho do Deus Altíssimo. Romanos capítulo 1, versículo 4, confirma dizendo: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aquele simples homem, Jesus de Nazaré, para nascer, ele não teve a intervenção de um pai genético, humanamente falando, porque ele foi gerado por Deus, pela virtude do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu, Deus falando: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer. Mateus 3:17. O Senhor Jesus é o primogênito de Deus Pai. É aquele filho que mais merece a honra e a herança, e que tem os maiores privilégios. É o Filho amado, é o mais querido do Pai. Ele também é o Filho unigênito de Deus, diferente dos demais. Em sua essência, natureza e atributos, ele tem a mesma qualidade do Pai eterno, porque ele é Deus. Os anjos são chamados pela palavra de Deus como filhos por criação. Foram criados por Deus para os seus fins. Mas Jesus é o Filho especial do Deus Altíssimo, porque ele foi gerado pelo próprio Deus. Adão foi formado por Deus e está na categoria de filhos por formação. E assim com Adão são todos os seres humanos. Jesus não foi formado, ele foi gerado pelo Pai Eterno. Israel é classificado pelas Escrituras como filhos por eleição, porque é a nação eleita de Deus, a quem pertencem as promessas, os concertos e as alianças eternas de Deus. A igreja, aqueles que pertencem à igreja de Cristo, são chamados e classificados de filhos por adoção, haja visto que nós fomos adotados por Deus através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Portanto, somos filhos adotivos, porém legítimos. Hoje, conforme a nova dispensação, se alguém deseja ser reconhecido como filho de Deus, tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quem não entrega a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus, quem não confessá-lo como Salvador, é chamado pela Bíblia apenas de criaturas de Deus. O homem natural, os incrédulos, os ímpios, os inconversos,
aqueles que ainda não nasceram de novo, são apenas criaturas de Deus. Desde o princípio de todas as coisas, que Deus havia prometido enviar o seu Filho primogênito e unigênito ao planeta Terra. Isso sim para cumprir uma missão toda especial. Deus prometeu que enviaria o seu Filho como profeta. E nós sabemos, conhecemos e aceitamos que Jesus de Nazaré foi o maior profeta de todos os tempos. Deus também prometeu enviar o seu Filho como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E o ministério do Senhor Jesus deu provas do seu sacerdócio entre Deus e os homens. Ele, com totalidade absoluta, cuidou em realizar a obra de Deus no planeta Terra. Deus também prometeu enviar o seu Filho como Rei de Israel. E, na verdade, hoje Cristo é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o milênio que nós temos pela frente são provas incontestáveis de que Cristo Jesus haverá de reinar na terra. Como Filho de Deus, Jesus veio para desfazer as obras do adversário. Ele venceu o império das trevas. Ele derrotou definitivamente os principados, potestades e os poderes e os domínios. Como Filho de Deus, foi que Jesus exerceu um lindo e glorioso ministério de mestre e de rabi, transmitindo para a humanidade a perfeita sabedoria de Deus, porque Ele é o grande mestre de todos os tempos. Como Filho de Deus, Jesus de Nazaré veio para, com poder, curar as multidões das doenças e das enfermidades. Sabe por quê? Porque Ele é médico por excelência. Nós o conhecemos como Doutor Jesus. Como Filho de Deus, Ele veio para ser o Senhor da ressurreição e da vida. E o seu ministério, através do seu trabalho, das suas atividades, do seu poder, Ele ressuscitou pessoas que já haviam morrido. E acima de tudo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, dando provas cabais de que é o Filho de Deus e o Senhor da ressurreição e da vida. Como Filho de Deus, Ele exerceu poder sobre os demônios, libertou muitas pessoas possessas pelas castas infernais. Sabe por quê? Porque Jesus é o grande libertador, conforme nós conhecemos a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 36. Como Filho de Deus e como Criador de todas as coisas, Ele exerceu também poder sobre os fenômenos da natureza. A Bíblia nos diz que Ele andou por cima das águas do mar, dominou os ventos e as tempestades, Ele acalmou as ondas do mar. Sabe por quê? Porque como Criador, o Filho de Deus tinha poder sobre a própria criação. Como Filho de Deus, Ele veio para resgatar a humanidade perdida. Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Como Filho de Deus, Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Através dele temos o direito à salvação e tomaremos posse definitiva da vida eterna.